Muito bem, eu sou o Ezek e nesse vídeo eu vou abranger um pouco mais aqui o assunto sobre criar slide. No vídeo anterior dessa série aqui que a gente está construindo um site profissional do zero, a gente criou esse slide aqui, tá? E é um slide aí que ele basicamente é uma imagem com um texto ali com algumas transições, tá? E eu senti que eu fiquei devendo um pouco mais a utilizar essa ferramenta que é o Smart Slide, né, 3 gratuito, que é o plugin que a gente está usando aqui no WordPress. E para reformular até e trazer mais conteúdo de qualidade para você, eu criei esse slide aqui utilizando o modelo profissional deles, que na verdade é esse modelo aqui, ó. Esse é o modelo original profissional do plugin Pro, tá? E eu repliquei ele, tá? Na versão gratuita. Como é que eu fiz isso, tá? Você pode ver que não tem transição, né? Assim, aquelas transições bonitas, porque isso você realmente só vai encontrar na versão Pro. Mas você vai conseguir sim fazer qualquer slide que você quiser utilizando o passo a passo que eu vou te ensinar aqui. Eu não vou te ensinar somente você criar um slide paradão ali que você coloca uma imagem, não sabe onde colocar o botão. Se você quiser colocar o botão, por exemplo, em cima, você não vai conseguir. Se você quiser colocar o botão aqui embaixo, se você quiser colocar, por exemplo, vídeo de fundo e não consegue, você vai conseguir fazer tudo isso nesse passo a passo que eu vou te ensinar para você, tá? Então eu vou pegar a partir desse vídeo aqui e passar aí todo o contexto, né? Tudo que tem dentro do Smart Slide 3, para que você aprenda não só a criar slides prontos, mas que você aprenda como criar slides totalmente utilizando a sua criatividade, porque esse plugin permite fazer isso. Dos testes que eu fiz, tá? Eu percebi que a maioria dos plugins que oferece esse serviço gratuito no WordPress para você estar criando slide, eles são bastante limitados, tá? E às vezes fica muito quadradão, muito esquisito. Você não tem muitas ferramentas para trabalhar. Como eu encontrei dentro do Smart Slide 3 todas as ferramentas para trabalhar gratuito, que me fornece aí, me permite trabalhar realmente de verdade na versão gratuita, eu adotei ele, gostei e eu quero trazer aqui no canal para quem tiver interesse. Eu vi que não tem muito conteúdo em português no nível que eu vou trazer aqui, então aproveita bastante esse conteúdo, porque eu vou entregar para você aqui o máximo que eu conseguir, beleza? Então, começando aqui, tá? Vou pegar do início. Como que você faz para criar um slide pronto, tá? Para você criar um slide pronto, já colocar ali para funcionar. Então a gente vai aqui no painel administrativo do WordPress, e aqui no Smart Slide gratuito, eles têm esse tutorial aqui que pra mim, cara, não diz nada. Na verdade é uma coisa pronta ali com as setas indicando alguma coisa, mas de fato você não aprende nada através desse tutorial que eles precisam melhorar muito, tá? Isso daqui. Então vamos aqui em criar novo, tá? E aqui a gente vai escolher essa opção aqui, tá? Seria a opção criar um template pronto. Então aqui você vai ter as opções gratuitas primeiro, tá? Primeiro eu vou te mostrar as opções prontas gratuitas para você utilizar. Quando você vem para essa página aqui, basta, né? Na verdade ele já selecionou aqui, tá? A opção de slide gratuito. Então você tem aqui todos esses slides que estão nessa lista aqui, ó, que estão com essa tarjinha aqui, são tarjinha free. Só que nem todos são slides de topo de site. Alguns são blocos, tá? São blocos, tá vendo que tem blocos aqui que servem para colocar, por exemplo, mostrar alguma coisa no meio do site, como por exemplo isso aqui. Isso aqui para mim não é o slide. Isso aqui é um bloco para mim colocar uma informação no meio do site. Isso aqui para mim também ficou estranho, né? Seria um bloco, tá vendo? Aqui ele tá até taxado como bloco. Eu poderia selecionar somente slide e free. Será que ele filtra? Não sei, eu acho que não, tá? Mas enfim, aqui você vai escolher que tipo de slide que você quer. Então, por exemplo, vamos considerar, tá? Você pode perceber aqui que os gratuitos aqui eles são bem limitados, tá? Mas a gente vai burlar esse sistema aqui, tá? Bom, vamos lá. Eu vou selecionar esse aqui, tá? Como
pra gente, para mim mostrar para você como funciona quando você importa. Então você clica aqui em importar. Isso aqui é se você quiser se inscrever na lista de e-mail deles para eles mandar para você aí informações, né, e atualizações. Eu não vou fazer isso. E em seguida ele já fez a importação aqui do slide para mim, tá? Quando o Smart Slide importa, tá? Que ele abre essa primeira página aqui, você já tem aqui algumas opções que são opções básicas, tá? Como por exemplo, aqui o nome, né, desse slide. Então é bom você identificar, dar um nome para ele, porque depois quando você for procurar ele para você colocar ele na sua página, se você tiver, por exemplo, 15, 30, 80 slides igual eu tenho, vai ser difícil você achar ele somente pela imagem, tá? E aqui em tamanho, olha só, o tamanho é uma coisa bem importante, tá? Por quê? Porque vai definir qual que é o tamanho basicamente do slide que vai ficar na página home do seu site. Então se você às vezes quer um slide, por exemplo, que cubra a tela inteira, quanto maior, tá? Quanto maior a altura, tá? Maior, deixa eu só voltar aqui, que isso aqui é um dos meus aqui. Quanto maior a altura, né, você vai ter maior distância da tela aqui, ó, tá? Então de cima, aqui ó, contando da parte de cima até a parte de baixo, quanto maior a altura, maior vai ser o seu slide. Isso é interessante para o que a gente vai aprender depois lá na frente, para como colocar um fundo, né, um vídeo já na tela. Às vezes você quer colocar um vídeo inteiro na tela, então aí você define na altura. A largura, eu até quero esclarecer para você que por padrão, normalmente ele vai estar colocando entre 1300, tá, e 1200. Eu normalmente respeito essa largura, tá? Então eu nos meus slides, por exemplo, esses slides que você tá vendo aqui, eu tô usando a largura de 1200, tá? Esse aqui, na verdade, ele tá na versão Pro, por isso que ele tá com todos esses efeitos aqui. Mas ele, eu uso aqui, ó, por exemplo, na largura de 1200, esse aqui tá com a altura aqui de 500. Então seria essa altura de 500 aqui, seria mais ou menos isso. Isso aqui é configurável. Então se você tá fazendo a edição e você acha que ficou muito largo, né, ficou muito alto, ficou muito estreito, o que você faz? Você vem aqui, muda e começa a se adequar dentro daquilo que você precisa, tá? Então é aqui que você vai ajustar a altura, tá? E largura. Aqui em controles, tá? São aquelas setinhas que aparecem do lado do slide. Então você vai perceber que tem essa setinha aqui, ó, tá? Essa setinha aqui você vai configurar aqui em controles, tá? Então você pode escolher essa. Tem dois tipos de seta, essa ou não deixar nenhum tipo de seta, tá? E aqui você controla a cor dela, tá? Então você pode de repente colocar o modo que você quer, também se você quer mais grosso, se você quer mais fino, se você quer setinha assim, se você quer setinha assim, tá? E a cor, e aqui você seleciona a cor que você quer. Eu vou deixar padrão, tá? E aqui são outras configurações, tá? Que basicamente eu não uso muito, tá? Aqui em animações, por exemplo, essa animação aqui é a animação para você colocar para todos os slides, beleza? E se eu quiser uma animação, no caso aqui de background, que seria a animação de todos, de um para o outro. Então, por exemplo, vamos supor que desse slide primeiro para o segundo, eu quero que tenha uma animação no meio, entendeu? Eu não quero aquela animação seca, eu posso estar usando isso daqui. Então ele vai jogar alguma coisa no meio, tá vendo? Clicando ali, ele vai jogar alguma coisa entre uma transição e outra. Deixa eu só mostrar essa parte de reprodução automática, que é importante, tá? Que você deixar ou não, às vezes você quer que a pessoa clica, né? Então se você quer que a pessoa clica aqui e ela mesma faça a função de passar o slide, você deixa sem animação, aquela opção desativada. Se você quer que passe automaticamente, então você vai manter essa opção aqui ativada e você vai definir o tempo, tá? Você vai definir o tempo. Esse tempo aqui eu sugiro você testar. Então tá em 8000, você coloca mais, menos, tá? E enfim. Aqui a opção otimizar eu não mexo nada, tá? E aqui eu também não mexo nada, porque aí eu deixo essa opção preencher
que fica melhor aqui pra gente trabalhar. Basicamente é isso, eu vou dar um salvar aqui e agora, tá? No slide, indo aqui pro slide aqui, vou clicar aqui em editar. Então nesse caso desse tipo de slide que a gente importou, a gente tem três modelos, são três slides, né, que vão passar, mas pode ser 5, 10, 15, 50, quantos você quiser. Nessa opção aqui, que a gente importou o slide para dentro, o modelo pronto, ele é bem simples de trabalhar. Então, por exemplo, veja que conforme eu vou passando o mouse aqui, eu tenho aqui uma camada, que eu cliquei nessa camada, que é um botão, tá? Então tá escrito aqui em cima. Toda vez que você clicar numa camada, você vai saber o que ela é. Isso aqui é um título, ok? Se eu cliquei nessa camada aqui, isso aqui é texto, e cliquei nessa camada aqui é um botão. Ah, Zé, mas esse botão aqui é diferente desse, exatamente. Onde que você configura isso? Aqui na aba estilo, tá? Você consegue configurar, por exemplo, o tamanho da fonte desse botão. Você consegue configurar aqui as particularidades da fonte. Você consegue configurar a cor da fonte aqui. Você consegue configurar que tipo de fonte vai ser utilizada nessa opção aqui. Em decoração você pode deixar ele em negrito, riscado, itálico, e clicando aqui em mais, você também consegue aqui, ó, mexer no espaçamento das letras, tá? Se esse espaçamento vai ser normal ou não. Você tem aqui, ó, por exemplo, já como colocar a primeira letra maiúscula, essas coisinhas do tipo sombra, tá? E qual que é o nível de sombra que você vai usar? Fundo, tá? Fundo, eu quero fundo, tá? Eu quero mudar o fundo, ficou legal, tá? Esse fundo aqui, e aqui você consegue controlar a opacidade mais forte ou menos forte, tá? Outro detalhe também, que a qualquer momento você pode dar o comando Ctrl Z para desfazer a última ação e assim sucessivamente. Aí aqui tem borda, tá? E outras configurações aqui que eu recomendo você testar. Em animações, tá? Não vai estar ativado nunca nessa versão aqui, beleza? Então aqui para título, como eu já passei em botão ali explicando, para título é a mesma coisa, tá? Ó, por exemplo, aqui no caso do botão, em rótulo vai ser o que vai estar escrito no botão, tá? Em título vai ser o texto que você vai colocar no título também aqui, e aqui você tem as configurações de, por exemplo, colocar um link, tá? Então você pode adicionar um link, o link que você quiser nesse botão, e você pode também no texto, tá? Aqui em conteúdo, adicionar o link que você quiser aqui também, tá? É bem tranquilo de fazer isso. Em estilo, aquelas mesmas configurações que a gente tem basicamente lá no botão, e aqui a gente repete a mesma coisa, tirando que em texto você não tem a opção de colocar link da maneira tradicional. Se você quiser, você pode selecionar, por exemplo, aqui esse texto aqui. Então, eu quero colocar um link em algum lugar desse texto aqui. Então, aqui, ó, seleciona, clica nesse botão aqui e aí ele habilitou, tá? Para você colocar o link. Onde que você vai colocar o link? Nessa opção onde está aqui, ó, esse hashtag entre aspas. Então, é dentro, você substitui esse hashtag pelo link, que aí esse link aqui, ó, nesse caso aqui, essa opção ela virou um link. Você veja que o link, ó, ele ficou com uma cor estranha aqui, ó, tá vendo? Então, você clicando aqui em texto, você vindo aqui na opção link, ó, não quero ele azul, eu quero o link vermelho, tá? Para destacar, tá? Então aqui você consegue fazer essa alteração do link também. Outras opções também que tem no texto, tá? Diferentemente, ó, que não tem aqui no título e no botão, é essa particularidade aqui do texto, aqui em estilo, que você tem aqui, como eu mudei para link, tá vendo? Ó, como eu consegui alterar aqui o link, você tem essas opções aqui, sempre você vai ter essas opções aqui de alterar separadamente cada coisa. Então, por exemplo, aqui o texto normal, aqui eu posso editar como que o link vai se comportar dentro desse texto aqui, e aqui eu posso dizer como é que o texto vai se comportar quando alguém passar o mouse em cima também, tá? E você pode perceber que você pode fazer isso, por exemplo, no fundo, na borda. Então uma coisa interessante que eu sempre faço é, por exemplo, aqui no fundo, tá? Então no fundo normal ele tá sem fundo nenhum, tá? Se eu quiser colocar um fundo aqui, beleza, ele vai ficar
ele vai estar com fundo ali. Mas uma coisa que eu sempre faço aqui, que eu acho até interessante você aprender sobre isso também, por exemplo, no fundo, eu venho aqui em Over, que é quando for passar o mouse, e aí sim eu coloco um fundo, ó, tá vendo? Olha que legal que fica. Então, por exemplo, se eu quero destacar esse texto aqui, quando alguém for passar o mouse em cima, eu posso usar essa opção Over, tá? Então, tudo que eu fizer aqui agora em Over, tá? Vai refletir nessa opção aqui. Se eu voltar aqui para texto, tá vendo? Ó, já ficou salvo a opção lá no Over. Então você pode fazer, por exemplo, qualquer coisa aqui do tipo, tá? Mexer aqui em qualquer coisa que ele vai refletir nesse Over aqui. Eu vou restaurar aqui, ó, tá vendo que ele restaurou agora e voltou ao normal. É só você clicar nesse botão aqui que ele restaura. E você pode trabalhar com isso em texto, tá? Eu tô explicando tudo isso agora, tá? Que é essa introdução aí, porque até o final dessa playlist aqui você vai ficar fera em conseguir desenvolver aí um slide profissional utilizando essa ferramenta aqui, tá? Como eu disse, eu não encontrei muito conteúdo em português aí que fale realmente de uma forma assim, explicando passo a passo mesmo o que é cada item, por isso que eu resolvi fazer isso, tá? Então a gente já falou de botão, já falou de título, já falou de texto, já falamos de link. Botão aqui é a mesma coisa, não vou entrar muito em detalhe. E agora a gente tem aqui a outra opção, que é a imagem, tá? Então tá dentro dessa camada aqui que já tá pronto também. Você tem imagem, então você clicando nessa camada aqui, você tem a opção aqui, tá? A imagem não tem muito o que fazer não, tá? Na verdade, imagem aqui é mais você trocar a imagem e às vezes você mudar o tamanho dela. Então você pode, por exemplo, se uma imagem muito grande, eu posso colocar uma largura máxima aqui, só um exemplo aqui, ó, de 200, tá? Que você vai ver, ó, que a imagem vai diminuir, tá? Então, às vezes você está com uma imagem gigante, tá? Muito grande essa imagem, ficou gigante, eu quero deixar ela um pouquinho menor. Então, sei lá, coloca, tá? Ó, por exemplo, essa imagem aqui, ela tem o tamanho aqui vamos aqui em conteúdo, ela tem o tamanho de 763 por 449. Então você fala, pô, 700 é muito grande, tá? Apesar que ela vai conter dentro dessa camada aqui, mas em outras situações eu tô te explicando para que você entenda que dá para você fazer isso. Então, por exemplo, em largura máxima, eu vou colocar 500 dessa imagem. Você vai ver que ela diminui um pouquinho, tá? Então ela ficou um pouco menor. E se você deixa zero aqui, ele vai ajustar no tamanho da camada, tá? Então, por exemplo, se eu pegar e deletar essa camada aqui, ó, deixa eu só pegar essa coluna aqui, deletar essa coluna, olha só, tá vendo? Ela ficou bem maior, tá vendo? Ela ficou uma imagem bem maior, então ela vai respeitar o que aqui? Ela vai respeitar sempre a camada. No caso aqui tem duas camadas, que é uma camada de imagem e essas outras camadas aqui de texto, título e botão, que você vai aprender depois como usar, tá? Então aqui é simples. Para você substituir ali, a gente já aprendeu como substituir textos, tá? Então para você personalizar esses slides que já são prontos, e para substituir imagem, tá aqui, ó, em conteúdo, né? Nesse botão aqui você tira a imagem e no botão mais você pode adicionar uma outra imagem, como por exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui e adicionei ali, ó, tá vendo? Essa imagem aqui, você pode perceber que ela ficou bem maior, tá? Ó, já furou um pouco. Aí o que eu posso fazer aqui? Pô, ficou muito grande isso aqui. Aí sim eu vou lá, ó, eu vou ajustar mais ou menos a largura da outra, sei lá, um 550 aqui, ó, tá vendo? E aí ele já diminuiu, tá? A imagem para mim, tá? Serviu até bom de exemplo aqui para você ver aí que dá para fazer isso, ó, tá vendo? Ó, consegui ajustar a imagem aqui de modo que ela ficasse do tamanho que eu quero. Eu vou deixar ela assim. E se você quiser mudar o fundo do slide, por exemplo, o fundo tá azul, eu quero um fundo verde, amarelo, você vai mexer aqui em cima, tá vendo? Quando você vem aqui em cima em slide, aí sim você tem o panorama completo do slide. Nesse caso ele tá com a configuração aqui. Aqui tem o nome, né, do slide, que seria slide 1. Aqui a miniatura, que no caso eu até tanto faz, porque eu não estou usando miniatura, eu estou usando essa opção aqui. E aqui em título, tá vendo? Em estilo, tem as opções de você usar o fundo, tá? O fundo do slide, tá? Você pode usar fundo separadamente para cada coisa, mas nesse caso aqui não.
a gente está usando o fundo do slide. O fundo do slide é esse aqui, ó. Clicando aqui, ele abre o slide. Aqui ele está na opção gradiente, mas se eu deixar essa opção fora, é uma cor só, tá? Então, gradiente, eu posso usar mais de uma cor e eu posso selecionar a posição para que esse gradiente vai estar. Então, eu joguei para o lado direito, ó, joguei aqui, ó, a posição verdinha aqui para cima, ou eu joguei aqui para baixo. Então, você pode trabalhar do jeito que você quiser e mudando essas cores também, tá? Ó, tá vendo? Você pode alterar e botar a cor aí, cor que você quiser aqui, porque é infinitamente isso aqui, tá bom? Nessa opção aqui de imagem é você colocar uma imagem de fundo. No caso aqui a gente está trabalhando com cor, mas você pode trabalhar com uma imagem também. Então de repente você quer, eu quero colocar uma imagem aqui no fundo. Então é a mesma coisa, ó, clica aqui nesse botão imagem, tá? E aí você vai selecionar uma imagem. Como exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui que eu já estou usando, tá? Ó, e aí eu joguei essa imagem para o fundo aqui, e aí você consegue trazer aqui para a melhor posição que você quiser. Uma coisa interessante é que a opção de background aqui, ela ficou no fundo, mas você ativando essa opção aqui, fica interessante porque você pode trabalhar com isso aqui, ó. Por exemplo, eu gosto de colocar a cor preta, tá? Ó, ficou pretão. E aí aqui, ó, tá vendo? Nessa opção aqui, ó, do lado direito, eu consigo definir o nível, tá? O nível que essa cor preta vai aparecer. Então eu posso, por exemplo, fazer um negócio legal aqui, ó, para deixar um fundinho, uma imagem de fundinha, inclusive na cor que eu quiser, tá? Eu posso fazer isso na cor que eu quiser. Então, se de repente a cor que casa melhor com o projeto que você está fazendo, você vai selecionar ela aqui. E você pode usar com gradiente também, tá? Então, começando ali preto, ou de repente eu posso começar aqui com um rosa e terminar com um preto, tá? E eu posso também definir aqui o rosa, qual que é o grau dele de para estar aparecendo, e eu posso definir também qual que é o grau do preto, tá vendo? Ó? Olha só, separadamente, tá? Eu posso fazer isso separadamente utilizando a opção gradiente. Se eu deixar a opção aqui somente fora, aí ele vai definir uma cor só e eu consigo somente trabalhar com essa cor mais forte ou mais fraco, tá? Independente aí da cor que eu coloco, tá? Isso aqui é nessa opção sobreposição. Se você não ativar, ele vai manter aí a imagem do fundo padrão, tá? Então você pode fazer isso em todos os seus slides, tá? Terminou de fazer as configurações, tá? Você tem as opções aqui, salvou, tá? E aí aqui nessa opção você pode visualizar como que ele vai ficar no aí no tablet e também aqui no celular, tá? Nesse caso aqui ele já está configurado para tablet e celular, mas você pode configurar também, tá? Não vai precisar, como aqui é a opção pronta, a gente não precisa configurar. Então trabalhar com o pronto você tem essa vantagem, mas trabalhar também no manual você tem a vantagem maior ainda, que você pode fazer basicamente o que você quiser. Se você quiser ver esse e os outros slides que estão prontos, como ficou, é só você clicar nesse botão aqui, ó, em preview, que aí ele vai abrir e mostrar como que ficou, olha lá, ó, tá vendo? Tá? E aí clicando aqui você pode ver os outros slides, tá? Como que eles estão. Aqui no botão fechar a gente volta. Eu quero trabalhar já com outro slide. A maneira mais fácil é clicar aqui em slide e aí você ir para o outro slide. Essa é a maneira mais fácil, porque às vezes você clicar aqui você volta lá para o dashboard. Então a maneira mais fácil é essa, ó, de estar editando slides por slide, um por um. Se você quiser de repente criar mais slide, 3 já deu, você volta aqui pro dashboard, tá? E aí você pode pegar, por exemplo, o último aqui, ó, e fazer uma duplicar, tá? Então você clica aqui nessa opção duplicar, tá? Que ele vai criar mais um slide também. Outra coisa interessante também é que você pode definir qualquer slide aqui como slide principal, ou seja, o primeiro que vai acontecer, independente da sequência. Aí você fala, pô, o último ficou muito top, eu quero ele como o primeiro. Só clicar aqui, tá? E você vai nessa opção aqui, ó, definir como o primeiro. Ele vai ficar com essa estrela, e o slide que está com essa estrela é o primeiro slide da sequência, tá? É o primeiro slide da sequência para começar. Outra coisa também legal é que enquanto você pode estar editando um slide, mas não quer publicar ele ainda, você pode usar essa opção aqui, ó, clica no slide,
cancelar publicação. Você vai ver que o que estão publicados, eles estão com esse tique verde, e o que não está publicado está com esse tique aqui, ó, de xizinho. Então os outros vão funcionar normalmente. E aí, o dia que você quiser publicar, você publica. Às vezes você prepara o slide uma semana antes para uma promoção ou alguma coisa. Você vem aqui simplesmente, tá? E publica o slide. Tá? Se for uma promoção, vai estar mais fácil ainda, que se define como primeiro. Já deixa ele lá em destaque, tá? Do jeito que você quiser. Ou às vezes você cria um slide. Enfim, dá para fazer bastante coisa aqui. Basicamente, esse primeiro vídeo é a apresentação de como você criar um slide com os modelos prontos do Smart Slides 3, utilizando os modelos prontos já, tá? E aí eu já passei ali item por item, que na verdade são 5 itens que a gente tem aqui, tá? No pronto, a gente tem linha, título, texto, botão e imagem. A gente trabalhou com esses 4 aqui, com linha não. A gente vai trabalhar com essa linha aqui nos próximos vídeos, que eu vou ensinar você passo a passo como construir um slide, tá? Ou copiar, até às vezes você viu um slide muito bacana e você quer copiar ele, você vai conseguir fazer isso como? Utilizando a linha ali, e você vai conseguir encaixar imagem, título, texto em qualquer parte que você quiser e montando o seu slide, sim, personalizado e não utilizando aqueles prontos lá. Curtiu esse vídeo? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito. A playlist com os vídeos, se você está vendo esse vídeo não sei que hora, vai estar aqui embaixo na descrição também. E se você quiser aprender a fazer um site do zero, tá? Tem a playlist aqui embaixo também, você pode conferir. Vou deixar na descrição do vídeo também esse link aqui, tá? Do meu site aí, para você que de repente quer um site profissional e precisa, não tem tempo para desenvolver, eu faço esse tipo de serviço também. Então através do link que vai estar aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo pra gente formular uma proposta legal para você aí. Nesse momento agora eu tô com uma campanha que tá 490, mas de repente eu não sei quando você vai tendo esse vídeo, tá? Pode estar o mesmo preço ou não. Então o link vai estar aí embaixo, beleza? Espero que tenha ajudado. Valeu, até o próximo vídeo.